Parte 4.3. Aqui nós vamos tratar de análise descritiva de variáveis quantitativas. Nós vamos ver algumas medidas, medidas de posição, medidas de dispersão e alguns gráficos. Também vou aproveitar para comentar qual é a única medida que a gente pode utilizar quando a variável é qualitativa. Então, o que é uma medida de posição? É uma forma de resumir o conjunto de dados com um único valor ou alguns valores, caso você considere mais de uma medida de posição. Nós temos várias medidas de posição: mínimo, máximo, média aritmética ou simplesmente média, média ponderada, média parada, média geométrica, média harmônica, moda, mediana e as separatrizes, que a gente pode especificar e falar em quartis, quantis, decis ou de forma geral uma separatriz. Neste curso nós vamos ver essas que estão em vermelho: mínimo, máximo, média aritmética, simplesmente média, moda, mediana e os quartis. Mínimo e máximo são o menor e o maior valores de um conjunto de dados, não requer grandes explicações, certo? Se a gente utilizar a estatística de ordem para denotar essas observações, a gente utiliza x1 entre parênteses, que é o primeiro valor dos dados ordenados, e xn entre parênteses também, que é o maior valor do conjunto de dados ordenado. Os dados brutos a gente representa só como x1, x2, xn, e eles podem estar dispostos da maneira como foram coletados. Os dados ordenados a gente denota como x1, x2, xn, sendo os índices sempre entre parênteses, ok? A ideia da moda é apresentar o valor mais comum de ser observado. Por isso que a gente utiliza a expressão tá na moda. É o que mais a gente observa, é o mais comum, certo? A definição mais formal é o valor com maior frequência. Nem sempre a moda existe. Então pensa num conjunto de dado contínuo, pensa naquele conjunto de dados lá da massa corporal dos frequentadores da cantina. É muito mais difícil a gente ter repetições. Então, a frequência que mais aparece pode ser muito baixa. Pode haver mais de uma moda. Sim, podemos ter empates nas frequências. Variável qualitativa nominal é a única medida de posição que pode ser calculada. Então, aqui a gente aborda esse tópico específico. A gente não tem como calcular outras medidas de posição. Para variáveis quantitativas em classe, o valor da moda é aproximado ou se obtém apenas a classe modal. Então, eu vou falar da classe modal e não da moda propriamente dita, quando os dados estão organizados em classes. Média. A ideia é obter um valor cuja soma das diferenças em relação a ele é zero, ou um valor que o centro de gravidade do conjunto de dados é o ponto de equilíbrio. Tá? A média tem essa propriedade. Sempre que você somar as diferenças de todos os elementos em relação a ela, sem considerar, obviamente, o módulo dessas diferenças, utilizando aí mesmo se a diferença é positiva ou negativa, isso resulta em zero. Tá? Então, essa é a ideia da média. O cálculo depende de como os dados são fornecidos. Então, se a gente tem os dados brutos, vocês já devem saber que a média, que aqui nesse curso, em muitos materiais, a gente denota por x com uma barra em cima. Então, aqui é a média amostral, porque esses x são minúsculos, então eles representam dados observados, e ele é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos nesta soma, tá? A gente pode reduzir a notação aí, escrever somatório de xi dividido por n. Quando a gente tem k diferentes valores e as suas frequências, então se o conjunto de dados for discreto, por exemplo,
e ele estiver numa tabela de frequências, então a gente multiplica a frequência pelo valor, pelo atributo, e faz isso para todas as frequências, para todos os atributos, divide pela soma das frequências. A soma das frequências nada mais é, nada menos é do que a quantidade de observações. A gente já viu isso quando a gente estudou tabela de frequências, ok? Então, de forma reduzida, a gente pode falar que é o somatório de FJ vezes XJ para J de 1 até K, dividido pela quantidade de observações, que é N. Se a gente tem K diferentes valores e as frequências relativas, claro que a gente poderia fazer uma manipulação algébrica ou simplesmente notar que, neste caso, a gente não precisa dividir por N. Então, a gente multiplicaria aí a sua respectiva frequência relativa pelo atributo, dividiria pela soma das frequências, que neste caso é 1. Então, a gente tem apenas as somas das frequências multiplicadas pelos atributos. Pare para pensar que embutido nessa frequência aí tem um dividido por n, que ele poderia ser fatorado e a gente volta na expressão anterior, ok? Quando a gente tem os dados organizados em classes, tá? Não porque eles foram organizados na verdade, mas porque eles foram coletados daquela forma, então a gente vai ter uma média aproximada, tá? Uma média amostral aproximada, porque ela não representa os dados brutos, provavelmente eles não foram observados, a gente não vai calcular a média dessa forma se os dados foram observados sem ser em intervalos de classes, ok? Aqui a gente faz isso só quando eles foram realmente observados em intervalos de classes. Por exemplo, a variável salário, é muito comum a gente pedir uma faixa salarial e não o salário mesmo da pessoa. Às vezes a idade, às vezes massa corporal ou índice de massa corpórea, gastos com um produto ou em uma loja, certo? Tem vários exemplos em que a gente não consegue ou dificulta muito se a gente quiser obter os dados brutos, certo? Como que a gente faz? A gente multiplica a frequência daquela classe pelo seu ponto médio. Então lembra lá atrás que eu falei, a gente vai utilizar esse ponto médio para algumas medidas? Aqui está uma delas. Então, frequência vezes o ponto médio da classe, faça isso para todas as classes, soma no denominador entre o total de observações, que é sim, de novo, a soma das frequências, ok? A média em intervalos de classe, então, como eu disse para vocês, ela é aproximada, porque a gente tem perda de informação quando os dados estão dessa forma. Vamos observar aqui a interpretação da média. Então, aqui a gente tem conjunto de dados com diferentes comportamentos e suas médias. Então, um conjunto de dados mais simétrico em relação à média, certo? O que tem do lado esquerdo da média parece muito com o que tem do lado direito. Já os dois outros casos, da amostra 2 e da amostra 3, não, nós temos assimetria aí, certo? Então, aí a média não fica no centro dos possíveis valores, ok? A continuação de um exemplo que a gente já viu no outro tópico. Então aqui a gente tem a mesma tabela de frequências, só que eu acrescentei aí também uma coluna com a frequência vezes o ponto médio. A gente tinha feito até o ponto médio, ok? Multiplicamos a frequência pelo ponto médio da classe e depois somamos. Então, qual que é a média amostral aproximada nesse caso? Ela é o 6.142 dividido por 80, que dá 76,78 quilogramas. Então, aproximadamente aí, a média desse conjunto de dados é de 77 quilogramas, 76,8 quilogramas, ok? Bom, se você quiser comparar com a média dos dados brutos nesse exemplo, você pode calcular, tem esses dados brutos, esses dados
são fictícios, mas eles são mostrados nesse material como brutos, tá? E se você calcular, dá uma boa aproximação aí, uma média amostral de 76,9 nesse caso. Aproximamos bastante. Nem sempre é tão próximo assim, tá, pessoal? Depende muito da quantidade de observações, de como que é distribuído o conjunto de dados, tá? Então, nem sempre é assim dessa forma. Outra medida de posição é a mediana, que é uma medida que divide o conjunto de dados em duas partes com a mesma quantidade de observações cada. Então aqui a gente está falando em quantidade de observações, duas partes com a mesma quantidade de observações. Como que a gente faz para calcular a mediana? Bom, a gente vai considerar dois casos, quando a gente tem a quantidade de elementos no conjunto de dados par ou quando a gente tem a quantidade de elementos no conjunto de dados ímpar. Por quê? Porque quando a gente tem a quantidade de elementos par no conjunto de dados, a gente não tem exatamente um elemento que divide esse conjunto de dados em duas partes com a mesma quantidade de dados. A gente tem que criar esse valor. Então a mediana nesse caso não pertence ao conjunto de dados. E como que a gente calcula essa mediana? Essa mediana é o ponto central entre esse xn sobre 2 e o próximo, tá? Então a gente simplesmente tem que fazer a média desses elementos. Então a mediana nesse caso é xn sobre 2, ordenado, mais xn sobre 2 mais 1, que é o próximo, dividido por 2. No caso do número ímpar de elementos no conjunto de dados, sim, a gente tem um elemento central nesse conjunto de dados. Então, a gente tem que a mediana é um elemento desse conjunto de dados. E aí, este elemento separa 50% dos dados à esquerda dele, 50% dos dados à direita dele. O colchetes aí denota o maior inteiro menor ou igual ao valor dentro do colchetes, ok, pessoal? Agora aqui a interpretação da mediana. Então a mediana está denotada aí. Notem que quando o conjunto de dados é um pouco mais simétrico, e a gente viu essa simetria aí em relação à média, ele também é em relação à mediana, certo? A linha azul denota aí a mediana. No conjunto de dados 2, essa mediana ela está concentrada muito próxima à maior parte dos elementos aí. É um valor menor. Então, por quê? Porque 50% dos dados estão à esquerda desse valor. São baixos esses valores, certo? E 50% à direita desse valor. No caso da amostra 3, já é o contrário. A gente tem uma maior concentração de dados no fim, para valores maiores. Então, a mediana fica mais à direita. Aqui, então, a gente tem a média e a mediana. A gente consegue observar que no conjunto de dados mais simétricos, a média e a mediana são muito próximas uma da outra. Já nos conjuntos de dados assimétricos, isso não acontece. Se a gente olhar mais de perto, que o gráfico está difícil de ser observado, a gente observa isso que eu falei. Então, aqui, média e mediana muito próxima uma da outra. E aqui já não, a mediana fica mais à esquerda. Sempre quando tiver esse tipo de assimetria, a gente vai ter a mediana mais à esquerda, certo? Porque a quantidade maior de dados está à esquerda desse conjunto de dados, então atinge os 50% antes. A média, por sua vez, ela é puxada para a direita por conta desses maiores valores, mesmo que em menor frequências, eles puxam a média para a direita. No outro caso, a mediana está à direita da média. Por quê? Porque nós temos maior concentração de dados à direita desse conjunto de dados. Então, a gente tem que os 50% é atingido com menor velocidade, tá? Se você começar dos menores valores até os maiores, então para você atingir 50% dos dados, você precisa pegar uma
a faixa maior desse conjunto de dados. A média aqui, ela já é puxada para a esquerda por conta desses valores mais baixos, mesmo que apareçam em menores frequências. Então aí temos um exemplo. São 10 observações fictícias, didáticas, 11, 12, 13, até 20. Qual que é a mediana desse conjunto de dados? Qual que é o valor que deixa 50% dos dados à sua esquerda, 50% dos dados à sua direita? Bom, como n é par, a gente tem que achar os dois elementos centrais do conjunto de dados. E quais são eles? 10 dividido por 2, 5. É o quinto valor observado em ordem crescente e o sexto. Então, aí no caso, 15 e 16. O que a gente faz então? A média desses dois valores. Então, entre 15 e 16 tenho 15,5. A média do 15 com o 16. Esta é a mediana para esse conjunto de dados. E fica então à sua esquerda 50% dos dados, podemos conferir, são 5 valores, e à sua direita também 50% com 5 valores à direita. N ímpar agora, vamos eliminar o último termo daquele conjunto de dados anterior, obtendo então um conjunto de dados com 9 elementos. Neste caso, nós temos o elemento central, temos apenas que achar. Como que a gente faz? A gente pega o 9, divide por 2, dá 4,5. 4,5, qual que é o menor inteiro mais próximo de 4,5? É o 4. 4 mais 1, 5. Então, para esse conjunto de dados, a mediana é o quinto elemento do conjunto de dados ordenado. Então, neste caso, a mediana é o 15. De novo, nós temos que, contando este elemento, 50% ficam do lado esquerdo, 50% do lado direito. De forma geral, para o cálculo da mediana, nós temos para n par e para n ímpar. Então, a mediana é a média dos dois elementos centrais. Como que a gente acha esses elementos centrais? Basta dividir n por 2 e depois pegar o próximo. No caso de n ser ímpar, n por 2 não é um número inteiro, mas a gente pega o menor inteiro mais próximo deste valor e soma 1, certo? Os quartis repartem o conjunto de dados em 4 partes, cada uma com 25% dos dados. Então, nós temos como notação, aqui neste curso, Q1, Q2 e Q3. Temos aí uma ilustração de valores observados pelos asteriscos e os quartis. Então, são 12 valores observados, um número par de valores, e em cada um desses intervalos formados aí pelos quartis, nós temos 3 elementos, ou seja, 25% de 12, ok? Notem que nesse caso os quartis não são elementos do conjunto de dados. Quando isso acontece, a gente pega o ponto central dos elementos que dividiriam um conjunto de dados em 4 partes, ok? Como a gente fez para a mediana? Então, como eu falei, Q1, Q2, Q3 não são elementos do conjunto de dados. Para o cálculo, a gente simplesmente generaliza o resultado da mediana. Aliás, vocês perceberam que o segundo quartil é a mediana? Sim. Por quê? Porque no segundo quartil nós temos 50% dos dados à sua esquerda, 50% dos dados à sua direita, certo? Os demais quartis são a separatriz 25% e a separatriz 75%. Como que a gente vai achar esses elementos? Que a gente não vai fazer por n par ou n ímpar, a gente generaliza aquela regra. Na verdade, né, para o cálculo da mediana, aquela regra é essa, só que ela é particularizada para ficar mais fácil, ok? Mas a gente poderia utilizar de forma geral essa expressão aqui com alfa igual a 50%, certo?
Então, para o primeiro quartil, alfa vai ser 25%, para o terceiro quartil, alfa vai ser 75%. Um exemplo, n igual a 12. Se o n é igual a 12, 25% de 12 é 3, que é um número inteiro. Se é um número inteiro, então a gente vai obter o primeiro quartil fazendo a média deste elemento no conjunto de dados ordenado, que é o x3, mais o seu próximo dividido por 2, a média desses dois elementos. Para achar a mediana ou o segundo quartil, a gente pega o 12 e multiplica por 50%, que neste caso é 6, novamente um inteiro. Então, a gente vai procurar o sexto elemento do conjunto ordenados, somar com o sétimo, que é o seguinte, e dividir por 2, para obter então a mediana ou o segundo quartil. Para o terceiro quartil, a gente faz 12 vezes 75%, que é 9, também um número inteiro. Então, novamente, a gente vai fazer a média entre o x9 do conjunto ordenado e o próximo, que é o x10. Basta, então, olhar no conjunto de dados qual que é cada um desses valores e fazer a conta para obter os quartis. Agora vamos falar um pouquinho de medidas de dispersão. O que são? São valores que quantificam o espalhamento dos valores observados. Quais são essas medidas? Nós temos várias medidas de dispersão. Aqui nesse curso nós vamos falar da amplitude, amplitude interquartil, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Um exemplo: esses conjuntos de dados, amostra 1, amostra 2 e amostra 3. A amostra 1 parece se assemelhar à amostra 2. Inclusive, são todos conjuntos de dados com a mesma média e a mesma quantidade de dados. No entanto, eles não são iguais, apesar de terem a mesma média, e o histograma ter certa semelhança. No entanto, se a gente observar no eixo do x a escala, a amostra 1 tem uma variabilidade dos dados bem maior, vai de menos 20 até 30 mais ou menos. A amostra 2 vai de 1 ou 0 até 12, certo? Bom, então, apesar das médias serem iguais, a variabilidade é bem diferente. No caso da amostra 3, também a gente tem diferença. A gente tem igualdade da média, mas a gente tem comportamento da distribuição diferente, por conta aí da gente perceber uma assimetria desses dados, e uma variabilidade também diferente. Olhem os dados, né? Não chega um intervalo aí de 2 unidades, certo? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valores observados. Então, para um conjunto de dados de n observações, nós temos xn, entre parênteses, que denota o maior valor, e x1, entre parênteses, que denota o menor valor. A gente faz a diferença desses valores para obter a amplitude. A amplitude só é baseada em 2 valores do conjunto de dados, então ela é bastante sensível a valores extremos. Claro que ela é sempre maior ou igual a zero, sendo que ela só é zero se todos os elementos do conjunto de dados forem iguais, o que é bastante difícil de acontecer. A amplitude interquartil é uma medida mais resistente a extremos do que a amplitude, e ela é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartis. A amplitude interquartil vai ser utilizada para a construção de um gráfico que é bastante útil para a gente analisar a distribuição do conjunto de dados, além de detectar possíveis valores atípicos, possíveis outliers. O desvio médio também é uma medida de dispersão. Ele é um pouco mais resistente a extremos do que a amplitude. Então, o que é o desvio médio? E você pode até reforçar e falar desvio absoluto médio, tá? É que desvio a gente já pensa aí na distância, mas se não ficar claro, pode utilizar
o termo absoluto. Então, a gente pega a distância de cada ponto, de cada observação em relação à média. Quando a gente fala em distância, é claro que a gente considera em módulo. Quando a gente fala em diferença, a gente só pensa no valor mesmo, certo? Então, a gente faz essa distância para todas as observações, soma e divide por n. Simplesmente calcula a média dessas distâncias. A variância também é uma espécie de distância média. Mas aqui, na verdade, nós estamos considerando o quadrado dessas distâncias. E ao invés de calcular exatamente a média do quadrado dessas distâncias, a gente soma tudo e divide por n-1. A explicação do porquê eu prefiro utilizar n-1 e não n, como também é feito para obter a variância amostral, vocês vão ver lá no curso de inferência, lá na parte de inferência, ok? Claro, pessoal, que se o n for suficientemente grande, você vai notar que se você dividir por n ou por n-1, não vai dar tanta diferença. A unidade da variância é a unidade das observações ao quadrado. Então, por exemplo, se for reais, reais ao quadrado. Se for litros, litros ao quadrado. Se for metros, metros ao quadrado. Mas não é o metro quadrado do espaço, tá? De um plano. Não. Se for dólar, dólar ao quadrado. Se for quilo, quilograma ao quadrado. Qual que é o problema disso? O problema é a interpretação. A interpretação já não é tão legal neste caso, ok? Não é uma medida tão resistente, certo? E como eu já falei, tem quem divida por n, não por n-1. Se os dados não forem brutos, a gente precisa de um raciocínio para o cálculo dessa expressão. Mas, para isso, eu prefiro primeiro falar de como é mais fácil a gente calcular usando a expressão a seguir. Como que a gente obteve essa expressão? A gente simplesmente abre aquele quadrado da variância, aplica o somatório e a gente vai obter soma dos valores observados ao quadrado menos n vezes a média ao quadrado. E isso dividido por n-1. Então, se a gente tiver valores em intervalos de classe, qual que é a diferença? Ao invés de ter os próprios valores observados, a gente considera o ponto médio de cada classe. Ao invés de somar, simplesmente a gente tem que multiplicar pela frequência daquela classe. E aí sim somar para toda a classe. A média a gente obtém como a gente obtém intervalos de classe. Então aqui ficaria n vezes a média obtida para intervalos de classe. E divide por n-1 da mesma forma. Anotem e tentem fazer essa transição aí, esse raciocínio. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, S, a notação que a gente vai utilizar, raiz quadrada do S ao quadrado. Então, faz sentido a gente escrever dessa forma aí. A vantagem é que a unidade S é a unidade de x. Não é também uma medida super resistente. Se você tiver valores extremos, esse desvio padrão vai ser afetado, mas também não é a das piores medidas nesse quesito. Vamos a um exemplo. Então, nós temos esse conjunto de dados que não está ordenado com 15 observações. E a gente pode fazer alguns cálculos auxiliares. Agora, para o cálculo da amplitude, o que a gente faz? A gente encontra o valor máximo para esse conjunto de dados, o x15, entre parênteses, porque a gente tem 15 observações, e o menor valor observado, x1, do conjunto de dados ordenado. Nesse caso, esses valores são 4,4 e 0,2, respectivamente. Fazendo a diferença entre eles, a gente tem a amplitude igual a 4,2. Calculando a variância, a gente tem 1,34, tá? Que aí aqui a gente utilizou aquela expressão que é mais fácil de fazer as contas. Soma dos quadrados menos n vezes o quadrado da média dividido por n-1. 1,34
extraído a raiz é o desvio padrão, que nesse caso dá 1,16. Então, notem a diferença entre amplitude e desvio padrão aqui no caso, que são duas medidas com a mesma unidade. Vou deixar como exercício para vocês calcular aí a distância interquartil. Para isso, vocês precisam achar os quartis e depois calcular essa distância. O coeficiente de variação é uma medida de variabilidade que ela não tem dimensão e ela serve para a gente comparar diferentes dados, diferentes informações que não são das mesmas unidades. Então, o que varia mais? Como que estão distribuídas essas variáveis? A gente utiliza o coeficiente de variação. Então, o desvio padrão dividido pelo módulo da média. Se, claro, o módulo da média for diferente de zero. Se ele for igual a zero, nós não temos como calcular o coeficiente de variação. Se a média for próxima de zero, esse coeficiente de variação ele é instável, tá? Não é uma medida muito resistente. E ele está sempre entre zero e raiz de n. Em geral, ele é dado em porcentagem, tá, pessoal? Se fala em porcentagem ao invés de decimal ou de número inteiro aí. Então, um exemplo, a gente tem glicemia em jejum e quantidade de hemoglobina de 40 pacientes segundo a tabela. O que acontece? São coisas completamente diferentes, unidades diferentes. E a gente tem intervalo de valores para essas duas características aí completamente diferente. Um tem média 96, outro tem média 15,6. Agora, uma tem desvio padrão 19,2 e a outra 5,5. O que tem maior variação dentro desses pacientes? Bom, se você calcular o coeficiente de variação para a glicemia, o coeficiente de variação para a hemoglobina, você obtém 20% para um e 35% para outro. O que isso significa? Que a glicemia não é tão variável quanto a hemoglobina. Então, a gente tem uma maior variabilidade dentro desse conjunto de dados em se tratando de hemoglobina. São pacientes com valores mais discrepantes de hemoglobina do que de glicemia.